galera, estamos de volta com mais um programa da Deep in Surf. Hoje eu estou recebendo mais um legend da história do surf mundial, nacional e principalmente aqui da Baixada Santista. Tem um nome muito forte aqui na Baixada. Eu estou com Almir Salazar. Almir. Olá, pessoal. Obrigado por vir aqui, dando essa moral para o nosso programa, trazendo um pouco da sua experiência e contar a sua vida para a galera aí, para os nossos espectadores. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, ok? Almir, quantos anos você está hoje em dia e onde você está morando? Olha, hoje eu tenho 61 anos, eu nasci em 1958 e estou morando em Santos, próximo ao Quebra-Mar. Tá. E, Almir, vou tentar abusar da sua memória, vamos ver como é que está a sua memória, né? Como que o surf surgiu na sua vida e em que época foi isso? Por que o surf entrou na sua vida? O surf entrou na minha vida e na família Salazar pelo fato de que nós morávamos no Marapé, no final ali da Napoleão Laureano, e minha mãe insistia sempre com meu pai para a gente morar próximo à praia, que ela não queria morar ali perto da pedreira, no Marapé, não tinha uma estrutura legal, né? Entanto ela insistia, meu pai tinha comprado até uma casa, ela falou, não quero morar nessa casa, eu quero ir lá para perto da praia, aluga essa casa, Alexandre, e vamos com os meninos para perto da praia, pelo menos umas 3 quadras. E ela, tanto insistir, conseguiu conquistar meu pai, e do Marapé a gente foi ali para Pinheiro Machado, no Canaã, e ali a gente morou assim, boa parte da nossa vida. E a gente começou a ter aquele contato ali, pertinho da praia, 2 quadras da praia, e aquele negócio de ver as pessoas na praia. Naquela época não tinha nada, era aquele sorrisal, aquelas pranchinhas de isopor, né? Passava um ou outro com uma prancha assim, que a gente falava, como é que pode aparecer esses caras assim? E ali a gente foi começando a ter o nosso primeiro contato com o surf. Bem legal. E depois que você já estava surfando, ou até quando você começou a competir, você tinha ídolo, tinha referência, né, que você olhava e se baseava naquele cara, tentava imitar, tinha uma referência para você seguir um caminho no surf? Sim, tínhamos. Então, quer dizer, esse contato com a praia, a gente começou a ver os primeiros surfistas, né, que eu estou te falando, e começar a poder até pegar onda com alguma prancha de alguém que eles deixavam, a gente tomava conta das camisas, aí o cachorro, tudo, o cara, não, vai lá pegar umas ondas. E pelo esse primeiro contato de começar a pegar onda, a gente quis ter a primeira prancha, né, meu? Mas nunca imaginar que a gente ia ter ídolos, né, meu? Mas naquela altura, aqueles primeiros surfistas que apareciam, que era a turma do Homero, lá do Canal 4, que fazia as pranchas Homero. A gente começa a ter referências do ídolo. Já tinha alguns surfistas, que era o Décio das antigas, a família Cangiano, o Cisco, que surfava lá pro Homero. Então esse também já era nossos primeiros ídolos de ver pela primeira vez. Não já de ser, pô, esses vão ser nossos ídolos. Pô, e mais na frente, logo surfando, logo praticando, a gente ia começar a ter primeiro contato com os filmes de surf, né? Que era aqueles filmes que apareciam aí Uma Vez ou Nunca em Santos, e a gente começou a perceber que tinha alguns estrangeiros, que era Gary Lopes, Raul Russo, Barry Calliapurni, Larry Bertman. Esses caras foram nossos primeiros ídolos, que na época da Twin, bem nos anos 70. Uma coisa que eu perguntei, já entrevistei outros irmãos, né, tipo os irmãos do Tombo, né, os irmãos Matos, eu queria entender na família de vocês como que aconteceu. Quem começou primeiro, né, a surfar, ou se foi junto, resolveram junto, ou se um começou e os outros viram, se interessaram. E depois como que era depois mais pra frente, como ficou o relacionamento de vocês em competição? Imagina assim, você cair em bateria com o picuruta, como que era esse tratamento dentro e fora d'água quando começou a competir? O fato do Lequinho ter nascido em 57, eu nasci em 58, o picuruta em 60, o Lequinho foi o precursor da família de começar a praticar surf pela primeira vez. Na verdade, ele praticou porque ele estava ali em contato com a praia, mas na real o Lequinho era jogador de bola. Ele foi jogador do Dente de Leite do Santos, ele foi profissional da Portuguesa Santista, mas ele era um cara atleta, um cara atleta com umas pernas grandes, um grande jogador. E por ele começar a surfar e ter esse contato primeiro com o Cisco, com aquela turma ali do Canaã, ele veio puxando os outros 2 irmãos. Eu acredito que a família Matos lá no Tombo deveria estar fazendo a mesma coisa naquela altura, mas a gente era distante entre Guarujá e Santos.
Pra gente sair, por exemplo, de Santos para Praia do Tombo era muito difícil, meu. A gente ia de bicicleta, a gente não tinha carro, a gente atravessava aquela estrada toda do Tombo, era tudo de barro. Então quando nós chegava no Tombo mesmo, não tinha aquele calçadão, era tudo mais dura de areia. E a família do Tombo, o pai do Neno, do Amaro e do Paulinho, eles moravam ali, bem ali na duna, na frente da praia. Eles eram mais perto da praia do que nós, 2 quadras da praia. Eu acredito por eles também ver outros surfistas, eles foram começando a praticar e competir. Uma outra coisa que o pessoal da tua geração, a gente fala bastante, que não existia, igual hoje tem, uma base, uma carreira pra galera começar a surfar. Então hoje em dia, o menino começou, ele disputa petit, estreante, iniciante, mirim, júnior, ele vai indo até virar um profissional, ele tem uma base inteirinha. Não tinha antes isso, não tinha uma carreira amadora. Não tinha nada disso, porque o que acontece? É como outros já falaram em matéria, a gente para começar a competir numas etapas, por exemplo, na cidade de Santos, pelo que eu sei, os meus primeiros campeonatos que eu competi foi em 74, 75 e 76. Foram 3 campeonatos que o Carioca e o Zanetti fizeram em Santos, que eles falavam inverno do quebra-mar. Então esse campeonato atraía alguns surfistas do Rio de Janeiro, do Sul, de outros lugares, até gringo, que foi o Keone Downey na época com o Daniel Friedman trouxe ele, o Rico de Souza. Esse campeonato era um campeonato que a cidade de Santos juntava tanta gente ali em cima do emissário, que na verdade o emissário em si, ele estava lá vazio e o palanque era na areia. E o campeonato era feito na areia. Depois do segundo evento e terceiro evento, começaram a levar o palanque lá para cima. E esses campeonatos foi o nosso primeiro contato em competição. Fora isso, tinha uns campeonatos, tinha um fantasma, um ali na Praia Grande, um ali em Mongaguá. E era um campeonato longe. Como a gente não tinha patrocínio, a gente ficava mais em Santos. Mas esse começo dessas competições era difícil, não tinha esse negócio de categoria. Juntava todo mundo lá na água, mais velho, mais novo, quem se dá bem melhor. No máximo que tinha, pelo que eu me lembro, quando eu corri o meu primeiro campeonato, foi em 73 para 74, eu era muito novo, tinha a categoria júnior e sênior. Todo mundo fala que era júnior, sênior e depois eu nunca mais me esqueço, eu corri na sênior que eu já era mais velho, eu fiquei em quinto. E o Picuruta correu na júnior, ele ficou em segundo. Quem ganhou foi o Catatal, era um grande surfista na época ali no Canal 1. O irmão dele era o Luiz eles eram mais velhos que a gente. Bom, eu nasci em 58, esse cara deve ter nascido em 53, 54, então eles já eram surfistas. Já eram os competidores assim, mas a gente já vinha embaçando. Então a categoria não existia como existe nos dias de hoje. E daí, o que a gente teve aqui no estado de São Paulo, que sempre foi muito forte, foi o circuito paulista profissional, né? Que era a APS na época, né? A Associação Paulista de Surf. E vinha gente de fora competir, porque quem ganhava o circuito paulista, normalmente o cara que circuito paulista aqui era o cara que era bom no circuito brasileiro, tudo era muito forte. Eu queria que você falasse bem dessa época do circuito paulista aqui, você foi campeão algumas vezes, como que era o nível, quem eram os competidores que tinham que eram bons da época? Olha, eu vou te falar, pulando já o final dos anos 70, 78, 79, para 80, nós começamos a se juntar em Santos, com o Jacuí, com os irmãos Cangiano, e fizemos o circuito paulista. Que tinha a associação do circuito paulista, arrumamos um quadro de juízes, tinha os números de atleta e a gente começou a ter o primeiro ranking paulista de surf. E nessa veio aquele pessoal do Guarujá, o pessoal de Ubatuba, da Praia Grande, gente que vinha próximo aqui para competir. E por ser feliz nesse circuito, por eu já estar no embalo de competição, mesmo no meu auge, eu comecei a ter muitas vitórias. E esses campeonatos, praticamente, eu ganhei 4 títulos no circuito paulista. O Jairzinho ganhou 3. Eu acho que você é o maior vencedor do circuito paulista. Né? Exato, eu fui tetracampeão paulista por um longo tempo de anos. Não foi assim seguido, mas eu me lembro que foi 4 anos. Depois de você. De longos anos. O Jair mesmo, o Jair tem 3. Então foi sempre um circuito que revelou grandes surfistas. Daqui de São Paulo foi um formato onde apareceu a categoria Júnior, que tinha um outro circuito paralelo que vinha trazendo para o profissional. Então, quer dizer, o surf foi uma engrenagem naquela época em São Paulo que deu um upgrade para o surf do Brasil. Tem um momento marcante, né, para o pessoal da sua geração, que é o Hang Loose Pro Contest em 1986, né?
E foi uma etapa do circuito mundial, que tinha altas ondas, falam que é um dos melhores. Márcio foi o melhor, quebrou na Joaquina até hoje, o pessoal fala. E você teve a oportunidade de estar lá, eu queria que você falasse pra gente como que foi essa etapa, o mar, contasse pra gente como é que foi lá. Os gringos, eles tinham medo de vir para o Brasil, pela confusão que tinha, pelos brasileiros ir para o Havaí, eles tinham receio com a gente. Pô, então veio naquela época Markel Keolupo, aquele surfista mesmo de ponta, Tom Gurri, Tom Quero. Pô, esse campeonato, o Alfio deu maior sorte, cara, porque esse dia tava muito bom o mar. Sabe aqueles tipo 6, 8 pés, clean, perfeito? Os gringos quando chegaram de fora, viram aquela zona, ficaram louco, cara, louco. E não é por nada, né? Os caras tinham um nível de surf muito acima da gente. Foi um campeonato super organizado. Eu corri nas triagens, porque você teria que correr uma triagem para poder ir para o campeonato principal, que foi os top 30, mais ou menos. Eu fiquei ali entre os 5 ou os 8 primeiros e fui classificado. Tanto é que eu corri no evento principal e, se eu não me engano, ainda fiquei em 16º, se eu não me engano. Mas foi um campeonato de que aquela época, em 86, marcou na nossa vida. Na nossa e na dos gringos, cara. Eu lembro das revistas, né? Na época eu era bem pequeno, eu via nas revistas fotos tua, do teu irmão, e a altas ondas vocês pegam lá. Pra você ter uma ideia, naquela altura, 85, 86, a revista Fluir estava explodindo no Brasil. O surf, nos anos 80, eu digo assim, de 83 até 90, foi uma explosão tão forte assim, que você via aqueles públicos, aquele monte de gente na praia, aquelas barracas, era uma coisa fora do normal. A televisão não dava a mídia que deveria. O que dava mais mídia era as revistas, era jornal. Rede social não tinha, porque não tinha celular, nada disso, não tinha telefone, não tinha internet. Pô, para você fazer uma ligação para Santos era uma dificuldade. Para você ver, mesmo sem a internet, os patrocínios que era Lightning Bolt, o Pé Pro, Sandec, Hang Loose, todos esses patrocínios que ajudavam o surf do Brasil. Fico, então, pô, esses caras eram fora de série. Eles eram tudo amigos empresários de São Paulo que faziam a engrenagem do surf brasileiro andar. Tanto eles saíam daqui para fazer etapa no sul, faziam etapa no Rio, no norte, que era na Bahia. Então, quer dizer, eles levavam o campeonato para tudo quanto é lugar. Então, quer dizer, aqueles empresários, a revista, a mídia, mesmo sem internet, pô, era melhor do que tem hoje. Porque se você for ver hoje, com tudo isso, não tem eventos, não tem nada. E não tem público. O cara prefere ver um campeonato na televisão ou na internet, da WSL, um QS, porque tem câmera, e não vai nem mais na praia. Não, naquela época era diferente. Ia todo mundo pra praia. E aí existia aquele glamour, aqueles encontros, aquela disputa. Era uma coisa assim, diferente do que é hoje. Isso é verdade. Até quando teve o Hang Loose no Guarujá, no Maluf, que o Fábio Gouveia ganhou, eu era muito pequeno, eu lembro que eu pegava dois ônibus, um daqui, cruzava a balsa pelo outro para ir lá assistir. O que tu falou, se tivesse internet, a pessoa ia ficar em casa. Exatamente. Eu ia lá todo dia para ver o Hang Loose. Exatamente, você tinha uma preferência de ver os atletas, os ídolos, entendeu? Então era uma coisa gostosa. E a gente tá falando, né, do circuito mundial, você falou que às vezes o teu patrocinador não tinha dinheiro para pagar do Japão, tinha que voltar. Como é que foi na tua geração sobreviver com os patrocinadores, né? Dava para eles pagarem hospedagem, a viagem, inscrição no campeonato, porque hoje em dia a gente sabe que os atletas profissionais é muito mais fácil a vida deles, mas na sua, deu para muitos anos se manter profissionalmente e tranquilo com os patrocínios? Quando chegou os anos 80, cara, a gente começou a ter patrocínio bom, cara. Quando a Lightning Bolt e a Quicksilver entrou na nossa história, a gente tinha uma vida muito boa, porque a gente financeiramente ganhava bem com eles. A gente tinha patrocínio de roupa. Pô, a gente chegava na Lightning Bolt e saia com um saco de roupa. Não tinha miséria. Pega aí roupa aí, quantas peças quer? 20, 30, 80? A gente fazia negócio, aquelas roupas nos ajudavam em viagem. Nos ajudavam em viagem e o nome deles aparecia no mercado. E o que acontece? A gente ia com transporte pago, alimentação e viagem e hotel. Tinha tudo na mão. E a inscrição, às vezes a gente pagava ou eles pagavam. Então, quer dizer, a gente era confortável nisso. E alguns cariocas que iam para os eventos, a gente acabava encontrando, porque os caras do Rio já tinham um histórico de viagem mais longa. Da época do Valdívio Roberto Valério, o Rico, Ismael Miranda, o Bocão. Esses caras já vinham viajando desde o final dos anos 70.
E a gente pegou esse bonde andando com eles. Então a equipe de São Paulo, que era da família Salazar, e alguns outros que apareciam, de paraquedas, porque também não tinha dinheiro, pô, para nós era confortável, dinheiro não faltava. Ainda bem. E tantos anos de competição, você tinha algum competidor que você achava aquele cara que a gente chama de chato, encardido, e é um competidor mesmo, assim, que você olhava o nome dele na bateria com você e falava, putz, esse cara chato vai cair comigo? Tinha alguém? Porque teve vários que eu entrevistei que citaram o teu nome como um competidor. Olha, na verdade, eu era um cara chato na competição por dois motivos. Porque eu surfava com as minhas próprias pranchas. Eu não fazia prancha com os outros. Então eu fazia a minha prancha andar na marra. Porque um dia aquilo poderia virar uma profissão, que é o meu trabalho que é cheio. Então a minha prancha não andava, mas era um cara que eu tinha garra para competir. Eu podia nem ter tanto talento e nem prancha. Aí eu falava, então eu tenho garra e saúde. Então aí que eu vou ganhar dos caras. Aonde? Na regra. Então tinha regra, então eu vou usar a regra. Tanto é que mudaram várias regras em campeonato por causa minha. Até uma na Bahia, que eu segurei o Gouveia lá por um tempo, entendeu? Na água. Mas eu tava na regra. Então quer dizer, esses fatores faziam com que eu fosse um competidor difícil. Lógico, tinha o Tinguinha, tinha a família Matos, um cara que caía comigo que às vezes eu balançava muito, era o Paulo Kid. O Paulo Kid era um cara que era mais novo que eu, mas me dava trabalho nas competições. Ele surfava para a esquerda também, que era goofy, você tá entendendo? E era difícil. Agora quando eu caía com meu irmão, não era a mesma coisa, não era uma competição assim, tenho que ganhar. Não, cara, era uma coisa de irmão, entendeu? Às vezes ele ganhava, eu ganhava. E era uma coisa até gostosa e saudável. De tanto viajar ou competindo como free surfer, você ficou com uma onda preferida? Tem algum lugar que você foi e você fala, meu, aquela onda é que encaixou mais com o meu surf, adoro aquele lugar? Posso falar? Eu não fui para Bali nem para Austrália, mas fui para Havaí várias vezes. Pô, Pipeline é uma onda fora de série, né? E é uma onda dificílima de surfar. É em cima de uma bancada que se tu vacilar, tu vai com a cabeça na pedra. É como o Chopo e outros lugares que apareceram. Mas uma onda que eu achei muito bonita na época que eu fui surfar foi uma matéria que eu fiz na Costa Rica, que é a praia de Pavones, uma esquerda longa. É uma água quente, uma onda longa maravilhosa. Pô, é um lugar que pô, eu tenho saudade até hoje. Tirando outras em Portugal, que é a praia de Supertubos, que é uma onda onde tem o campeonato da WSL. Pô, uma onda maravilhosa. Pedra Branca e Riff, que é umas lajes de pedra em Portugal. Nazaré nem fui, porque naquela época eu já passava por fora. Hoje em dia eu vou passar mais fora ainda, né? Porque o negócio lá é pedreira e água é gelada. Mas a onda acho que mais marcante mesmo, difícil e bonita, vai pilar. Aproveitando que você falou de Nazaré, eu lembro de perrengue. Você já passou perrengue no mar, assim, coisa feia mesmo? E no Aimeia, em 87, no campeonato da Billabong, que foi a competição que saiu de Sunset pro Aimeia, e eu nunca ia imaginar que o campeonato ia ser transferido de uma praia para outra, me pegaram de laranja. E ainda por cima ia subir o swell, e todo mundo querendo perder, e eu não sabia, pô, eu sou o único que tô sobrando na competição, de 50 brasileiros. Só querendo perder, passando. Querendo perder para ir embora, porque sabia que ia entrar swell, que ia ser difícil e que ia pro Aimeia. E eu achando que eu tava me dando bem, cara. Foi aí que aconteceu a perrengue, aquele caldo no Aimeia, em 87, que eu quase morri afogado. Eu só não morri de sorte, que acho que não era meu dia, cara. O que me salvou foi metade da prancha, quebrou a prancha, uma 9.4 do Fábio Cuencas. E aquela metade, tanto tomar pancada na cabeça, a cordinha não quebrou e foi me puxando pro shore break e eu saí fora. Mas eu devo ter andado por baixo d'água mais de 800 metros. Fiquei debaixo d'água por várias ondas e fui sair na beira. Ainda veio um coitado lá do canto com uma outra prancha. Almir, pega a prancha, entra lá no canto que dá pra pegar a corda onda e tu passa a bateria. Pô, eu olhava assim, tudo rodando assim, ó. Mas não dá, mano. Agora eu vou seguir o exemplo dos outros, eu quero é rodar. Não dá. Com o prêmio eu tive que pagar a prancha do Fábio Cuencas, $350, eu ganhei 400. Os 50 eu comprei fora e fui lá na igreja pra agradecer a Deus que eu tava vivo, cara. Então quer dizer, esses perrengues marcou e o outro fala, vamos dar uma queda em Nazaré. Não dá. Já passou. E depois você parou de competir profissionalmente com a pranchinha, você chegou a arriscar longboard, teu irmão
foi também para isso? Arriscar entrar e competir, gostar de uma outro tipo de prancha? Uma outra categoria, lógico. O que acontece? Nós com a pranchinha, no meio dos anos 90 para frente, começou a aparecer o longboard, meu. No Brasil, mas lá em Portugal também estava aparecendo. Quando eu cheguei lá em 90, em 92 para 93 teve um circuito português. E os caras fizeram o circuito de pranchinha e de long. E eu fui campeão português de long dois anos em seguida. Em 96 eu voltei para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil já estava rolando um circuito de longboards e o Picuruta já estava competindo. Porra, eu cheguei achando que estava surfando pra caralho, os caras me escovaram, mano. Me escovaram. E naquela época o Picuruta vinha no embalo, já vinha Amaro, Mica, vinha uns caras lá do Rio de Janeiro. O Picuruta ficou praticamente no longboard depois da pranchinha durante anos, meu. Então foi uma categoria que o Picuruta tirava de letra, meu. Pô, o Picuruta ganhou 10 vezes o título de campeão brasileiro de longboard. Ele foi campeão da ISA Games. O Picuruta foi... Então, quer dizer, essa mudança de prancha, eu acho que foi interessante. Porque deu um upgrade ainda do teu nome e está mantendo por um tempo. E depois desse lado profissional começou a aparecer categoria Master, categoria Legend, Kahuna e o cadeira de roda que se vai aparecer. Mas são categorias que nunca fez o cara parar de vez. Quem gosta ia praticar por um bom tempo. Que isso pra mim também foi legal. Mas quer dizer, não vou dizer, se aposentou. Se tiver um campeonato ali de Legend ou alguma categoria Kahuna, dá vontade de competir. Tem cara que não tem mais vontade e tem vergonha, entendeu? Não quer, não tá com preparo físico, não tá afim, tem vergonha de perder, não passa a arrebentação. Mas eu ainda tenho esse pique de correr um campeonato ali e talvez ia chegar até uma final. Sim. Mas dentro da minha categoria, não nessa molecada nova que tem um surf bem avançado e diferenciado. A categoria Kahuna hoje em dia. Até no longboard, se tu pega uns caras que vai ali pro bico, dá uns batidão, eu não vou ter mesmo surf. Mas dá pra dar uma incomodada ainda, cara. E na carreira profissional de pranchinha, o que você considera o melhor momento que você teve na sua carreira toda profissional? Olha, eu acho que o melhor momento foi nos anos 80, ali, 85, 86, 87, né? Que eu fui campeão da Taça Primo lá no Sul, em São Francisco do Sul, com onda de 4 metros. Eu tava com uma prancha 5,9 quando começou a subir o mar, pô, tava surfando muito, voando. Fui campeão em Matinhos também. E em 86, pô, a gente tava no nosso auge, revista Fluir, aquelas bermudas cheias de estrela, Quicksilver. Pô, aquilo ali é uma coisa que foi, eu acho que foi o meu auge de surf na pranchinha, foi no 84, 85, 86, cara. E você foi campeão nacional também fora daqui, né? E aí depois fui campeão nacional em Portugal, porque quando eu fui para Portugal em 1990, eu cheguei lá para trabalhar numa fábrica como shaper e ser competidor pela Lightning Bolt, que o Zezinho me mandou para lá para fazer uma experiência. Ele falou, tu quer ir para lá, Almir? Quer trabalhar na fábrica da Pollen Surfboard? Vai ter o patrocínio da Lightning Bolt, você vai ganhar com o patrocínio e vai competir e dar uma ajuda pro surf português. O que tu acha? Eu falei, então eu vou tentar, porque eu já estava aqui perdendo muito nos top 30, já estava ficando longe das competições. Eu falei, aí e dei uma sorte, cara, porque no surf português, quando eu cheguei lá, cara, parecia que eles estavam atrasados 20 anos atrás. Tanto é que eu fui correr o meu primeiro campeonato no meu primeiro final de semana, um campeonato que era meio que internacional na Praia Grande, que até o Ross Clark Jones apareceu, mas ele não competiu. Veio francês, americano, não sei o quê. Eu escorri os caras e ganhei a primeira etapa, os caras falaram, que é esse cara, mano? Iria ficar 6 meses em Portugal. Eu fui em junho de 90 e voltei em dezembro de 90. E quando eu vim embora, o cara da Poli, que era a família do Álvaro, o Álvaro Costa, o seu Álvaro, a família toda, falou assim, pô, não vai embora, volta pra cá, fica aqui mais um ano com a gente vai te dar fazer um contrato, a gente vai te aumentar o teu salário, você como chefe aqui está ajudando a nossa empresa, e na Lightning Bolt você está unindo. E aí eu resolvi voltar. Aí eu voltei em 91, fiquei em 92, 93, 94, e em 96 eu vim embora. Quando a Poli começou a balançar, não deu certo lá nos negócios, eu retornei ao Brasil. Mas foi 5 anos intenso lá. E depois, entre outras idas pequenas, em 2016 você voltou e ficou até agora. Os filhos já tinham 24, 25, 26 anos. Já não era aquela molecadinha de 14. E eu já tinha um homenzinho aqui de 8, 9 anos, e a Mariana já tinha 14, 15. Eu casado, né? Eu falei assim, pô, vou para Portugal.
Cheguei em Portugal sozinho, em março de 2016. Eu até falei para minha mulher aqui, ó, eu vou tentar lá uma vida diferente, vamos ver se dá certo. O Brasil incerto, aquela coisa de Dilma, impeachment e tal, Brasil, aquela bagunça que você sabe, a vida ainda é incerta no Brasil para todo mundo. Até hoje eu escuto as pessoas querem ir para Portugal, para os Estados Unidos, para outro lugar, porque não tem uma certeza de vida. E eu tentei, fui em março, fiquei assim uns 10 dias lá e não conseguia nada, cara. Fui trabalhar na fábrica de um cara, o homem ele falou, ó, homem, não dá pra chegar aqui, já estamos com os caras aqui, quero no mato. Ele falou, se quiser tu faz conserto, é a única coisa que eu posso fazer por você. E eu já sem dinheiro, só moeda no bolso, desesperado. Aí eu liguei pra minha mulher e falei, pô, vou voltar, não aguento mais, cara. Eu tô aqui duro, mó frio. Pô, março é frio lá, né? Aí um belo dia me liga um cara, o Álvaro da Poli, aquele cara que trabalhava comigo naquela época dos anos. Almir, pô, tu tá aqui em Portugal? Tô precisando de ti aqui, cara. Eu falei, mas o que que eu... Tô precisando de um shape na minha fábrica. Tenho 160 shape parado aqui, o cara não vem trabalhar. Falei, vem aqui em casa, vamos trocar ideia. Meu, o cara chegou em casa, começou a conversar, acertamos o preço. Ele tá com as tuas coisas aí? Tu sabe mexer no programa 3D? Eu falei assim, é comigo mesmo, é o que eu mais faço. Ele falou, segunda-feira tu tá lá, a gente começa a trabalhar. Peguei minha mochilinha, na segunda-feira eu cheguei na fábrica do cara. O cara já jogou 10 shapes pra dentro da sala. Eu não acredito, em 15 dias matamos tudo aquilo, eu e outro cara. Quando o cara me viu que eu era no mó veloz, ele voltou a trabalhar, que o cara não queria trabalhar. Era um português que estava fazendo um joguinho lá, ele não estava bem, estava mal de cabeça. E agora eu falei, caramba, aí logo na primeira semana já veio um pagamento. Caraca, saiu aquelas moedas do bolso dele, já entrou, já liguei pra minha mulher, já falei assim, vem com a molecada que eu vou arrumar um apartamento aqui e traz a família. Meu chapa, em 2 meses minha família já estava lá. E nessa fiquei 3 anos e meio. Até agora. Fiquei até agora. E deu uma cansada, né? Deu uma cansada, porque minha família acabou voltando em 2017 e não se adaptou. Eu mandei eles de volta e fiquei 2018, 2019 longe da minha família. Chegou um ponto que eu falei, falava pro cara da Poli, eu falava, Álvaro, eu tenho que ir embora, senão minha família vai acabar. Eu preciso voltar pro Brasil. Ah não, vai lá, resolver tua vida, ó, eu vou considerar isso como umas férias, beleza? Vai até lá, mas volta. E eu cheguei agora, final de outubro. Mas é difícil você ficar longe da tua família, dos teus filhos. E o meu filho passou 2 anos sem eu ver o aniversário do moleque. O moleque tem 9, 10 anos. Então, agora eu tô no Brasil, mas sempre estive em Portugal, muitos anos seguidos. E agora eu pretendo ficar um tempo aqui, mas só Deus sabe o que vai acontecer. E tá com a família, a última que você... A minha última família, que tá aqui, que eu tento resgatar, trazer todo mundo de volta. Tá todo mundo porque eu penso assim, família é difícil de conquistar. Para você diluir, acabar com uma família é muito fácil. Você separar filho de mãe, pai e essas coisas é muito ruim. Eu estou aqui, eu sei que era difícil estar no Brasil, trabalhar no Brasil, resgatar o meu nome aqui, mas eu acho que não é impossível, cara. Quando você tem pensamento positivo, tu chega lá. E você veio com algum projeto, com alguma coisa já acertada aqui para Santos, para o Brasil? Ou não? Você veio... Eu tenho algumas coisas em vista, assim, não ia dar tiro no escuro, né? Tenho algumas coisas em vista. Evolui demais em Portugal. Esses últimos 3 anos e meio, para tu ter uma ideia, cara, eu trabalhei com grandes shapers, o John Paisel, o Tim Peterson, o Brad Warner, que é australiano. Trabalhava com 20 atletas de competição, de nível, molecada nova de 10 anos até 18 anos. E eu segurava uma produção que era máquina CNC, programa e atleta, uma coisa performance. Uma coisa performance, é uma coisa difícil de alcançar. Pô, e eu dei uma evoluída legal. Aí é que eu vi como eu estava atrasado no tempo. E eu vejo que muita gente continua atrasado no tempo. Porque o surf, ele deu uma projetada muito grande na vida do surfista. Hoje a prancha faz uma diferença muito grande no pé de um atleta. Hoje o atleta e o shaper, eles têm que se conversar muito. O atleta tem que entrar na sala do shaper, né? Trocar ideia. O shaper tem que ver ele surfando. Para você ter uma ideia, imagina, o Medina. Será que as pessoas sabem quantos pranchos o Medina faz por ano? Um Júlio Wilson, da JS? Não imagina. De 100 a 150 pranchas ano. A empresa vai dar pro cara. Ítalo Ferreira, mesma coisa, 80 a 100 prancha, que tem a Silver Surf.
Não é fácil manter esses caras. Então, para tu ter esse nível performance, que esses caras de marca terceirizada, é difícil, cara. Não é qualquer um que tem esse cacife. Um Ricardo Martins, no Rio de Janeiro, que projetou muitos atletas. Mesmo a Rip Wave aqui em Santos, que até hoje ajuda muita gente, que projetou nego pro QS, e outros shapers aí, né, que tem o Wagner Pulpo, que tem os filhos dele, o Miguel Pulpo, o Samuel, que são moleques que estão aí no QS e no CT. Então eu presenciei isso agora na WSL em Peniche, no Campeonato Mundial. Irmão, os caras quebram a prancha que nem água, pau, bum, quebrou, precisa de outra. Tem que ser mágica. Então os caras estão sempre testando. E era esse meu trabalho que eu vinha fazendo. No trabalho de produção e de teste. E muito trabalho em prancha e em matéria-prima. Desde o bloco EPS, que é o isopor, que a gente fala assim, até o PU. Mas performance. E isso que eu peguei nesses últimos 3 anos e meio. E tento trazer um pouco aqui para a Baixada. Para ver se eu consigo botar na cabeça dos caras que o surf performance é um pouquinho diferenciado daquela pranchinha do dia a dia, que o cara vai ali, pega umas ondinhas no final de semana, para mim tá bom. A gente também faz esse tipo de prancha, mas a gente quer atingir a molecada que quer crescer no surf. Esse é o meu objetivo e o que era no Portugal. Como eu te falei, a entrevista é curta, né, para as mídias sociais, senão a gente, se eu contar a tua história toda, a gente fica um mês aqui conversando. Tem muito. Daí eu queria aproveitar a tua experiência, né, que tu pudesse deixar um recado pra galera aí, nova geração que tá assistindo a gente, uma mensagem aí pra eles antes da gente encerrar a entrevista. Olha, a mensagem que eu vou te dar pra essa molecada, imagina, essa molecadinha que tem aquele sonho de ser surfista, imagine, começa com 8, 10, 11, mais à frente tá os pais querendo ajudar, e quer ver um futuro que ele vai falar, vou ser campeão, vou chegar lá na frente. Pô, é uma estrada difícil, cara. Eu acho que se você puder juntar as duas coisas, estudo com esporte, cara, você nunca vai ficar na mão. Por que o estudo? Para você ser inteligente da maneira como você vai alcançar seus objetivos. E não precisa só ter inteligência, você precisa ter raça, vontade, gana e acreditar que as pessoas que estão do teu lado, que possam te ajudar. Vai precisar de equipamento, vai precisar de dinheiro, e tudo isso é muito difícil. Eu acho que se você tiver uma cabeça no lugar, humildade e vontade, você consegue chegar. Pode não chegar lá em cima, mas chega próximo. E desse próximo você vai dar um pulo maior. É um degrau, é aos pouquinhos. E eu estou aí, se eu puder ajudar algum atleta, algum cara que queira subir no surf, pô, pode me procurar que eu, com a minha experiência, eu vou ajudar. Eu agradeço aí, obrigado aí pela matéria. Muito obrigado. A gente que agradece, dá moral aí, vir aqui conversar com a gente, trazer um pouco da sua experiência aí pra galera, nossos espectadores aí. E é isso, é um feliz final de ano para todo mundo, um feliz 2020, tamo junto, cara. Aquele abraço, todo mundo aí. Valeu, galera!